Evolé, nação santista. Eu sou Rafael Ferrari, historiador, radialista, filho e neto de santista, e esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo desde já o prestígio de todos vocês. Estamos aqui para falar do pré-jogo de Independente e Santos, partida que acontece nesta quinta-feira, 22 de julho, às 19 horas e 15 minutos, lá na Argentina, na cidade de Avellaneda, no estádio que se chama Libertadores da América. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem vencer avança aí às quartas de final, muito provavelmente para enfrentar o Libertad do Paraguai. Bom, o Santos tem uma novidade, né? Tem uma novidade aí entre os relacionados. Trata-se do goleiro John, ele que vinha se recuperando de uma lesão, embarcou com o time para a Argentina, embora não deva ainda ser titular. Deve ocorrer aí a manutenção do João Paulo na equipe titular. O Santos embarcou ontem para a Argentina, realiza hoje à tarde o último treino no CT do River Plate. Vamos lembrar aqui que o Carlos Sanches já jogou, foi campeão da Libertadores pelo River Plate. O irmão do Carlos Sanches, o De La Cruz, joga no River Plate, então a relação entre os clubes é boa. O Santos faz esse treino no CT do River Plate para amanhã sim enfrentar essa parada dura contra o Independiente em Avellaneda, no estádio Libertadores da América. Vamos falar, antes de passar aqui a possível escalação do Santos, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram ontem. Primeiro, um golaço do ex-santista Vitor Andrade, né? O Vitor Andrade está jogando no Remo e o Remo venceu ontem o Cruzeiro, meus amigos. 1-0 com um golaço, vale a pena conferir. Um voleio espetacular do Vitor Andrade que estufou a rede aí do Cruzeiro. O Cruzeiro que caminha a passos largos, né? Em plena decadência, o Cruzeiro degringolou a equipe aí de Minas Gerais, e o Cruzeiro ontem foi até engraçado, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas que foi engraçado foi por volta de 40 minutos do segundo tempo, quando a partida já se encaminhava para o final, um drone sobrevoou o estádio lá em Belém do Pará, e esse drone carregava ali um desenho de um fantasma com a letra C. Era C de Cruzeiro? Poderia ser, mas não é. Esse C faz alusão à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Divisão essa que o Cruzeiro está fazendo uma força danada para disputar. A equipe realmente vive uma calamidade. E é isso mesmo, meus amigos. Em casa onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Vamos falar de outra situação que aconteceu ontem, e aí o pau comeu na casa de Noca, como diria o nosso saudoso Marcelo Rezende, que essa frase, na verdade, é de autoria do Ivon Cury, outro glorioso, saudoso cantor, compositor, Ivon Cury, que dizia: o pau comeu na casa de Noca. E foi o que aconteceu ontem em Belo Horizonte, meus amigos. O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Boca Juniors, e como a primeira partida também havia sido 0-0, a decisão foi para os pênaltis. E aí o ex-goleiro santista Everson brilhou, né? Até converteu o pênalti, e o Atlético Mineiro se classificou, eliminando assim o Boca Juniors. E aí foi um caso sério. A gente sabe aqui, né? A gente vive isso, os argentinos não sabem perder, né? O povo, para não saber perder, né? Não aceita a derrota, não, faz de tudo, e aí partiram ontem para animosidade, para agressão física, para as vias de fato nos vestiários ali contra a delegação do Atlético Mineiro, até depredaram patrimônio público. E como é que essa história acabou? Acabou que a delegação precisou ser escoltada até uma delegacia lá de Belo Horizonte, e os hermanos tiveram que explicar a história certinho para o doutor delegado, e perderam o voo de volta para a Argentina. Foi uma confusão, um circo que se armou ontem em Belo Horizonte devido ao choro dos argentinos, dessa vez do Boca Juniors. Lembrando que o Independiente não é diferente, né? Não é diferente. Bom, vamos falar agora sim sobre algumas coisas do Santos, né? O Santos emprestou o Lucas Lourenço, meio campista, foi emprestado para o Londrina, então o jogador, o menino da Vila aí, a partir de agora defende as cores do Tubarão do Paraná. Boa sorte ao Lucas Lourenço. E tomara, é isso que eu queria dizer aqui um pouquinho, rapidamente, né? Sem ser prolixo aqui, tomara que essa situação que aconteceu ontem lá em Belo Horizonte não se reflita, né? Não tenha
nenhuma interferência no que vai acontecer amanhã no estádio lá em Avejaneda. Por que eu digo isso? O Racing ontem foi eliminado pelo São Paulo, lá na Argentina, tá ok? Lá na Argentina. Como eu falei para vocês, o Atlético Mineiro tirou o Boca Juniors. Hoje, muito provavelmente, o Flamengo tira o Defensa e Justiça, elimina outra equipe argentina desse embate Brasil e Argentina. E o quarto confronto, que é na quinta-feira, amanhã, é entre Independiente e Santos. Então, tomara que toda essa polêmica não venha refletir nada no jogo do Santos. Eu torço por isso, torço por isso. E até cito aqui vira e mexe eu cito esse ditado espanhol que diz: eu não creio em las brujas, pero que las hay. Então eu torço bastante para que essas confusões que aconteceram aí ontem e não tenha importância, não reflita no jogo de amanhã do Santos. Né? O começo já não é promissor, porque logo de cara, né, antes da partida começar, a gente vai olhar para ver quem que a Conmebol escalou para apitar o jogo, e a Conmebol me escala o mesmo cidadão, o nome dele é Diego Aro, o mesmo árbitro peruano do confronto polêmico de 2018. Né? O mesmo árbitro. A Conmebol tem 200 árbitros para escolher, foi lá e sorteou, não sei que espécie de sorteio é esse, que caiu a mesma arbitragem, toda a equipe de arbitragem é peruana. E é a mesma que trabalhou no infeliz confronto entre Independiente e Santos lá em 2018. Infeliz por causa da Conmebol, porque com o resultado dentro de campo, a história seria feliz para o Santos. Mas aí veio a Conmebol e mexeu os pauzinhos, mudou o resultado que era 0-0 para 3-0, e aí complicou a vida do nosso peixe. Tomara que nada disso aconteça. Tomara que nada disso aconteça. A atmosfera é hostil. O circo já está armado, podem ter certeza disso. Vamos lembrar que semana passada, na vitória do Santos, os chorões independentes já quiseram acionar a Conmebol, falando que numa possível escalação irregular do Caio Jorge, devido a 3 cartões amarelos e não sei o que, e quiáquere, mas não tiveram êxito, não obtiveram sucesso. Então a gente já imagina o que espera o Santos nesta quinta-feira, ainda mais devido aos últimos acontecimentos. O Santos deve ter a campo, a escalação é do Plim Plim, tá? No GE que passou a possível escalação, e eu vou falar já o porquê que eu acho que não deve ser. Não deve ser. A escalação aí que a Plim Plim passou vem com João Paulo no gol, Pará na lateral direita, Luiz Felipe e Kaique na zaga e nosso glorioso Felipe Jonathan substituindo o Moraes, que ficou aí lesionado na última partida, deve ficar fora de 10 a 15 dias aproximadamente. Então Felipe Jonathan deve retornar aí à titularidade na lateral esquerda. O meio-campo deve ser composto por Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani. Aí que eu abro um parênteses, cadê o Carlos Sanches, né? Já a gente fala sobre isso. E no ataque, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Essa é a escalação da Plim Plim. E ultimamente a Plim Plim não está com nada. Eu vou até comentar aqui, vou tentar não ser prolixo. Achei muito engraçado uma brincadeira que fizeram com o Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno que teve as contas bloqueadas ontem devido aí um não pagamento de uma parcela de uma dívida de uma empresa dele. Bom, a situação era engraçada porque o Galvão ele começava chamando a Copa América, né? Vamos falar, agora tem Copa América, diga lá, Tino Marcos, e a brincadeira, né, deixava o Galvão Bueno com cara de bobo assim, porque não vinha nem o Tino Marcos, muito menos a Copa América. Daí ele percebia que não tem, daí ele, então vamos falar, vamos transmitir aqui a Libertadores da América, agora é Libertadores, diga lá. E também ficava com cara de bobo, porque a Libertadores também saiu da Globo. Daí ele falava assim, então vamos para a Champions League, diga lá. E também a Champions League saiu da Globo e o Galvão Bueno ficava com cara de bobo. E para terminar ele falava assim, então vamos fazer o seguinte, vamos para a Fórmula 1, diga lá, Reginaldo Leme. E a Fórmula 1 também saiu da Globo junto com o Reginaldo Leme. E isso quer dizer que a situação da Plim Plim, né, não é como outrora, não. Não é como outrora, o Galvão Bueno teve as contas bloqueadas e o que não falta para ele é vinho, né? Vai ter bastante vinho aí para afogar as mágoas. O nosso grande Galvão Bueno. Vou lembrar aqui que eu sou fã do Galvão Bueno. Tem muita gente que não gosta, mas
como narrador de futebol, eu vou dizer para vocês, é um baita narrador, né? Pelo menos na minha opinião. Então a gente fala aqui a gente falou dessa possível escalação do Santos, que o GE deu, e eu digo para vocês que o Carlos Sanches tem que estar aí no meio, né? O Carlos Sanches, além da técnica do uruguaio, que é incontestável, o Carlos Sanches é um jogador que habla espanhol, né? Ele sabe, ele fala ali a língua do árbitro, então, para além da parte técnica, seria muito importante que o Carlos Sanches já começasse como titular, duela a quem duela, lembrando o infeliz do Fernando Collor, ex-presidente do Brasil, que disse essa frase, e a gente, com uma certa ironia, a gente